Seguindo a ideia do tema da nossa conferência, eu estou dando o nome desse estudo de lições que aprendemos com mulheres da família de Jesus. Então, esse vai ser o nosso estudo de hoje. E para a gente começar, eu queria orar. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, nosso Deus amado, quero te agradecer, Senhor, por mais uma vez estar diante do seu povo para ensinar a sua palavra, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem me ensinado, trabalhado na minha vida. Eu não estou aqui por nenhum merecimento meu, tenho absoluta certeza disso. Então eu te louvo e te agradeço pela sua graça e misericórdia na minha vida, Pai. Peço que o Senhor aplique a sua palavra aos corações das minhas irmãs que estão aqui hoje. Peço que o Senhor direcione esse tempo para a glória do seu nome. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E aí eu vou perguntar para vocês, se vocês fossem me falar da família de vocês, né? Se a gente fosse conversar no intervalo e eu perguntasse sobre a família de vocês, será que vocês iriam me falar sobre todas as pessoas da família de vocês? Talvez não, né? Muito provavelmente não, principalmente quem tem uma família grande. Mas provavelmente vocês iriam escolher falar de que tipo de pessoa da família de vocês? As pessoas mais legais, né? Claro. Será que você ia me contar sobre aquele seu, por exemplo, aquele seu primo alcoólatra? Não, provavelmente que não, você ia deixar ele de lado, né? Aquela sua tia meio complicada, problemática, até um pouco desequilibrada. Talvez também você deixasse de fora, né? Talvez você me contasse do seu marido, que é gente boa, que tem um emprego legal, se dá bem com as pessoas. Ou seja, você provavelmente escolheria falar de pessoas que são, entre aspas, têm alguma vantagem, né? Contar sobre a vida delas. Mas nós vamos ver aqui algumas coisas sobre a família de Jesus, que talvez se fosse a nossa família, nós não falaríamos sobre elas. E esse trecho que a gente vai ler está em Mateus 1, do 1 ao 16. E é o registro da genealogia de Jesus Cristo que Mateus fez. Então você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui na projeção. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. E aí, nesse momento, você está pensando, o que eu vim fazer aqui? Os piores 15 reais da minha vida. Eu pulo essa parte quando eu estou lendo a Bíblia. Por que eu tenho que ler essa lista de nomes difíceis? Mas vamos continuar aqui, a gente vai entender já já. Voltando aqui em Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. O que tem de diferente nessa genealogia que não era comum existir nas genealogias? Mulheres, nomes de mulheres, né? Não era comum, né? Até porque as heranças, tudo isso passavam direto dos homens, né? Para os seus filhos. Então, não era comum ter esses nomes de mulheres. E vamos entender por que essas mulheres estão ali, esses nomes. Tamar, Raabe,
Ruth, a mulher de Uzias e Maria. Quem eram essas mulheres? Provavelmente Maria é a mais conhecida de todas nós, né? Quem foi Maria? Maria foi uma jovem virgem que foi escolhida pela graça de Deus para ser a mãe de Jesus. Pela graça de Deus ela foi escolhida. Ela mesma reconheceu que era pecadora ao reconhecer Deus como seu Salvador. A gente vê isso em Lucas 1,47, no Cântico de Maria, e ela fala que Deus a atentou para a sua serva, né, Deus o meu Salvador. Então Maria reconhece que ela precisava de um Salvador também. Né? Ela não se considerava, a Bíblia não considera ela como diferente de qualquer outras mulheres. Jesus não aprovou o louvor a Maria, em certa ocasião descrita em Lucas 11. Vamos dar uma olhadinha, são dois versículos só, Lucas 11, 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus não aprovou esse tipo de reconhecimento diferenciado a ela e direcionou a bem-aventurança aí para quem ouve a palavra e obedece. Mas vamos ver quem são essas outras mulheres. Tamar enganou seu sogro, se vestindo de prostituta, se relacionou com ele e engravidou. Raabe era uma prostituta gentia que mentiu para esconder homens em sua casa. Ruth era de Moabe, um povo inimigo do povo de Deus, que se originou do relacionamento entre Ló e sua própria filha, quando essa o embriagou. Batseba foi a mulher que tomava banho ao ar livre e foi vista pelo rei Davi, era casada e adulterou com o rei, fato que levou ao assassinato de seu marido. Muito provavelmente essas seriam as pessoas da nossa família que nós escolheríamos não comentar, né? Aí vem a pergunta, né? Tem algumas irmãs até olhando com uma cara meio de susto, assim, meu Deus, como assim, né? De onde a Larissa tirou isso, né? E a gente vai ver que eu tirei da Bíblia. Por que essas mulheres aparecem na genealogia de Jesus? Por que Deus nos conta suas histórias? E eu até vou incluir mais uma pergunta intrigante aqui. Será que se essas mulheres entrassem aqui na nossa igreja agora, elas seriam bem recebidas? Mas vamos responder por que essas mulheres aparecem na genealogia de Jesus, né? Elas aparecem porque nós estamos falando de um livro que é, ao mesmo tempo, 66 livros. Só que sendo um livro só, ele conta uma história só. A soma dessas 66 histórias, na verdade, elas estão nos contando só uma história. Que história é essa? A criação, a queda e a redenção do homem por um Deus gracioso e misericordioso. Então, o tema das Escrituras, como um livro só, como um todo, é a criação, a queda e a redenção do homem por um Deus gracioso e misericordioso. Esse é o assunto das Escrituras. E sendo assim, quem é o personagem principal desse livro? Deus, né? Jesus Cristo, Deus nas suas três pessoas, né? Mas o personagem principal da história, a história é a história de Deus. Esse é o assunto, né? Então, a respeito de quem que Deus comunica quando conta a história de pessoas na Bíblia? Dele mesmo, né? Ele comunica a respeito dele mesmo. Deus se revela aos homens através da sua palavra. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a revelação a respeito de Deus. Então,
as histórias dessas mulheres, as histórias de mulheres na Bíblia, elas têm o propósito de nos revelar Deus. O objetivo de Deus não era, olha, veja como Maria é legal, gente boa, aceitou ser aí a mãe de Jesus, então eu vou colocar a história dela aqui para vocês verem como ela é maravilhosa. Não é dessa forma. Não é Deus, aliás, não é que nós inserimos Deus na história. Ele que nos insere na história dele. Né? O objetivo principal é que ele seja revelado. Ele nos escolhe e nos insere na sua história. Nós temos, infelizmente, como seres humanos, né, pecadores que somos, nós temos a tendência de acreditar que a história é a respeito de quem? Nós. Que o mundo gira ao redor de quem? Nós. Eu tenho um professor que ele fala assim, a pior notícia do mundo é a notícia de que o mundo não gira ao nosso redor. Porque é o que a gente pensa e é da forma que a gente vive. Como se o mundo girasse ao nosso redor, como se a história fosse a nosso respeito, né? Então, às vezes acontecem coisas ao nosso redor e a gente se pergunta, Deus, por que eu? Por que não você? Quando a gente se pergunta, pergunta a Deus, Deus, por que eu? É porque eu estou pensando assim, meu Deus, eu sou tão importante, por que tinha que ser comigo, né? Mas não é assim, a história é de Deus, Ele que escreveu e Ele que coloca as nossas histórias dentro, como Ele fez com essas mulheres que eu acabei de falar um pouquinho sobre elas, a gente vai olhar a história de cada uma delas. Mas Deus pega essas histórias, mesmo as partes ruins dessas histórias, para escrever a história dele. Então, Deus nos insere em sua história. João 15:16, Jesus vai falar, não foram falar para os discípulos dele, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Nós somos incapazes de escolher Deus. Não, realidade, a gente pensa que a realidade é assim. Aí eu nasci, aí eu cresci, aí um belo dia eu aceitei Jesus e aí Jesus passou a fazer parte da minha vida. Você não aceita Jesus, é Ele que te aceita. Ele que te aceita, Ele escreveu a sua história e Ele decide colocar você dentro da história dele. Ele é o dono da história. Em Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E o 29 vai explicar qual é o propósito disso. O propósito é que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Então esse é o bem. É nisso que nós estamos crescendo. Então, Deus vai usar as nossas histórias, quer sejam as partes boas, quer sejam as partes ruins, para a glória dele e para o nosso crescimento. Então, de maneira sobrenatural, como nós não conseguimos entender, ele pega tudo o que acontece, até as piores partes das nossas histórias, como a história dessas mulheres, que a gente vai ver daqui a pouco, mas que eu dei aí um pedacinho da história de cada uma. Ele pega mesmo essas situações e ele vai transformar tudo isso em glória para o nome dele. Existem alguns riscos em nós pensarmos que as histórias das mulheres da Bíblia tratam somente delas. É muito arriscado a gente ler a Bíblia considerando como se aquelas narrações se tratassem simplesmente daquelas pessoas que estão ali. A gente está só lendo histórias sobre algumas pessoas, né? Uma reflexão. Quem é que nós somos chamadas a imitar? Nós somos chamados a imitar Cristo. Quem pode ler Mateus 5:48? Portanto, sejam vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O padrão é alto, né? O padrão é alto. Então, nós não somos chamados a imitar nem Maria, nem Rabi, nem Tamar, nem Ruth. Somos chamados a imitar Jesus.
Reflita, seria possível imitar Maria, por exemplo? É possível imitar Maria? Sim, as coisas que ela fez, né? Obediência, tudo isso. É possível imitar Maria. E Jesus é possível imitar? Não. Né? A gente tenta, mas não é possível. E o que acaba acontecendo quando a gente se depara no fato de que é impossível imitar Jesus? A gente reconhece o quê? A graça de Deus. Porque se fosse possível nós termos comportamentos irrepreensíveis sempre, nós precisaríamos de um Salvador? Não. Então, o que nos leva de encontro ao nosso Salvador é o reconhecimento da nossa incapacidade. Então, se eu começo a focar em comportamentos de outras mulheres ou de outros homens da Bíblia, eu até consigo imitar esses comportamentos. Né? Por exemplo, se a gente for, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e Davi adulterou, então, Deus não se incomoda com isso, né? O pensamento está errado, porque a história não está contando principalmente sobre Davi, a história está contando sobre Deus. Então, nós precisamos ter o foco correto, e eu vejo que isso acaba sendo um risco maior entre nós mulheres. Eu estava conversando com meu marido, quando estava preparando esse estudo, e eu perguntei para ele, é comum nos estudos só para homem, vocês pegarem e ficarem estudando homens da Bíblia e ficar vendo o que eles fizeram e focando no quem eles foram, tal. Ele falou, não é. Às vezes tem, mas não é o que geralmente a gente faz. E nós, mulheres, fazemos muito isso, de ficar olhando as mulheres da Bíblia, como elas fizeram isso, aquilo. E às vezes o nosso coração, minhas irmãs, é corrupto, é idólatra. Nós rapidamente criamos ídolos e rapidamente a gente distorce, não intencionalmente, mas a gente acaba errando o foco. O nosso foco é conhecer a Deus através dessas histórias, né? Romanos 10:3 vai dizer que, focando na glória deles mesmos, eles deixaram de lado a glória de Deus. Então, quando a gente está preocupado em aparecer ou ser mais espiritual pelos nossos comportamentos, a gente acaba deixando de lado a glória de Deus, o fato de que nós somos salvas e Deus nos sustenta pela graça dele, não pelos nossos méritos. Nós não temos nenhum mérito. E o John Piper escreveu, na verdade, ele falou essas palavras em um evento sobre feminilidade. E aí o texto todo é disponível na internet, vocês podem procurar. Aqui eu coloquei só um pedaço, mas que ele vai falar sobre teologia fraca, cria mulheres fracas. E isso é uma coisa que nós devemos combater. Aqui está um pedaço do que o John Piper diz. Teologia fraca não dá a uma mulher um Deus grande o suficiente, forte o suficiente, sábio o suficiente, bom o suficiente para lidar com as realidades da vida. Ele não é grande o suficiente. Teologia fraca é infestada por centralidade na mulher. Teologia fraca não tem embaixo uma fundação de granito que é a soberania. Não tem a estrutura de aço de um grande propósito teocêntrico, centrado em Deus, para toda a existência humana, incluindo os piores seres humanos. O propósito final de Deus para o universo, para toda a história e para a sua vida é demonstrar a glória de Cristo em sua maior expressão, em sua morte, para tornar um povo rebelde a sua noiva. Essa é a razão da existência do universo, para demonstrar a glória da graça de Deus em sua maior expressão na morte do Filho de Deus, para tornar um povo rebelde a sua noiva. Tudo existe para que isso aconteça, e tudo existe para enfatizar isso e valorizar isso, especialmente você. O propósito final de Deus na criação do mundo e na escolha de deixá-lo se tornar esse mundo cheio de pecado que é para que a grandeza da glória de Cristo possa ser exibida. Em Apocalipse 13:8, Deus está falando sobre escrever nomes em um livro. Então, nomes estão sendo escritos antes da fundação do mundo em um livro. O propósito final de todas as coisas é o louvor da glória da graça de Deus, supremamente manifesta no Calvário, quando o Filho de Deus entregou a sua vida para comprar e purificar a sua esposa, tirando-a de um povo absolutamente rebelde e escravo do inferno.
Esse foi o ápice, e foi para isso que Deus criou o mundo. E foi por isso que ele criou você. Então, quer você seja casada ou solteira, não se acostume com teologia fraca. Deus é grande demais, Cristo é glorioso demais, a feminilidade é estratégica demais. Não desperdice a sua feminilidade. John Piper. Então vamos lá, vamos ver quem foram essas mulheres. Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, Maria. A graça e a misericórdia de Deus são reveladas no fato desses nomes aparecerem na genealogia de Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador dos homens. O simples fato desses nomes estarem lá nos mostram graça de Deus. O que é a graça de Deus? Deus me dá o que eu não mereço. Essas mulheres mereciam estar ali nas Escrituras, mereciam estar sendo citadas aqui por nós. Não mereciam, mas elas estão lá. E Deus, e a misericórdia de Deus, que é Deus não me dá o que eu mereço. Então, graça e misericórdia. Deus me dá o que eu não mereço e Deus não me dá o que eu mereço. E Mateus, esse trecho que a gente iniciou lendo, ele nos convida... Mateus nos convida a revisitarmos as histórias daquelas mulheres. Né? E é isso que nós vamos fazer exatamente agora. Vamos iniciar com Tamar. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 38. E nós vamos conhecer a história de Tamar. Vamos lá, Gênesis 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita chamado Ira, uma adulamita. Ali viu Judá, filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Aí vamos parar só para refletir uma coisa. Deus é misericordioso? Era costume de Deus toda hora que alguém desobedecia, ele matava na hora? Não. Isso acontecia realmente quando ele já estava no limite. Então a gente pode imaginar como era o marido de Tamar, tão perverso que Deus decidiu matar. Esse foi o primeiro marido de Tamar. E aí nós precisamos levar em consideração, nós vamos ler esse capítulo de Gênesis. A gente vai ler em 5 minutos a gente termina de ler o capítulo. Mas nós não estamos falando de coisas que aconteceram em 5 minutos. Todo esse processo da vida dela, ela vai casar com um, ele vai morrer, ela vai casar com outro, e a história vai acontecendo. Isso se deu ao longo de um tempo. Nós estamos falando de uma parte da vida de Tamar. Então é importante a gente levar isso em consideração. Então, vamos continuar aqui. Né? Deus matou ele. Vamos no versículo 8 agora. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência ao teu irmão. Porque na lei de Deus, quando a mulher ficava viúva, o irmão seguinte, né, ela casava, por exemplo, com o mais velho, o que vinha em seguida deveria casar com ela, e o primeiro filho que ela tivesse seria daquele que morreu, levaria o nome daquele que morreu. Né? Então esse que casou, o segundo que casou, Onã, ele deveria gerar descendência, cumprir o levirato. Vamos aqui no 9. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. E aqui a gente para mais uma vez. As mulheres não eram consideradas muita coisa nessa época, né? Nós sabemos historicamente que essa é a realidade. Para a mulher ter alguma
coisa na vida ela precisava casar, ter filhos. Senão ela tinha menos valor ainda se ela fosse solteira. Aí você imagina a situação de Tamar. Casa com um homem tão perverso que Deus mata. Fica viúva. Aí, ótimo, vai para o irmão. Casou de novo, tem um pouco de esperança que as coisas vão melhorar, pode ter filhos, pode ter uma família. Só que esse marido também é perverso, porque ele usa a Tamar. Né? Se nós hoje temos esse desejo de ter filhos, imagina naquela época, que isso significava muito mais para a mulher. Né? Aí imagina o seu marido se relacionando com você toda vez, se negando a gerar um filho em você. Então, essa é a situação de Tamar aqui. Né? Verso 10. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Mais um perverso. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Ele tinha a intenção de dar o filho? Não, ele estava enganando. E além de tudo, ele estava culpando ela. Porque ele falou, bom, ela casou com um, esse morreu. Casou com outro, esse também morreu. Eu não vou dar o outro, o último que sobrou. Vai morrer também, né? Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim. No caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ele não lhe fora dado por mulher. Ela não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, os deu e a possuiu, e ela concedeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de sua viuvez. Enviou Judá o cabrito, por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. Também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultural nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Então, tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhecendo de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconhece de quem é. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuí. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu um irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Uma história de pecado, sim, né? Ela se envolveu em muito pecado, mas creio eu que uma história de muito sofrimento também, de Tamar. Quais os sofrimentos? Teve 2 maridos tão perversos que Deus matou. Ficou viúva e sem filhos 2 vezes. Foi enganado pelo sogro, que parece culpá-la pela morte dos filhos, como a gente viu. Pecado. Mentiu, enganou o sogro, se prostituiu, e nada disso foi excluído das Escrituras.
Tudo isso está aqui. E o que a gente aprende sobre quem é Deus nessa história toda? Deus usou o sofrimento para incluir Tamar em sua história redentora. Lembrando que esses dois filhos de Tamar, um deles vai entrar na genealogia de Jesus Cristo. O início do nosso estudo aqui é porque essas mulheres são parte da família de Jesus. Então, Deus usa o sofrimento para colocar Tamar dentro da sua história redentora. Coisas que certamente, quando aconteceram, não faziam sentido para ela, mas que hoje nós temos o nome dela sendo lido aí em diversas gerações pelo que Deus fez na história dela.